Fala, turma. Vamos falar aqui dos resultados do Mal 11, resultados que eu achei o resultado ruim, algo já esperado, mas a gente tem que acompanhar os outros relatórios dos outros fundos imobiliários de shopping para verificar se nos outros shopping, nos outros imóveis dos outros fundos imobiliários, se esse resultado também foi ruim, como foi aqui em alguns shoppings do Mal 11, né? Para daí tomar uma decisão aí se de fato é o Mal 11 aí que está aí com imóveis não tão bons, apesar de eu entender que ele tem alguns bons imóveis, mas outros nem tanto, e é isso aqui que eu quero mostrar hoje para vocês. Né? Então a gente tem aqui o número de shoppings, 15, ocupação muito boa, né? 4% apenas de vacância. Qualquer fundo de shopping aí que tenha, por exemplo, 8, 10% de vacância, fica um sinal de alerta. Né? Fundos que têm 4, 5, 6% no máximo aí de vacância, tá ok, tá? Veja aqui que o resultado do mês foi de 0,72, um resultado mais baixo e já esperado. Lembrando que esse relatório é referente a fevereiro, é o atual, mas sempre com 2 meses de atraso, né? Base acumulada é de 0,71, então o fundo utilizou uma parte da base acumulada aqui, tá bom? Lado positivo que eu vejo no MAL 11, né? Menor taxa de administração, e isso aqui, né? Shoppings únicos em algumas cidades, né? Então ele tem esses shoppings aqui que são únicos, e eu vejo isso como muito atrativo para um fundo de shopping center, né? Quando ele é o único shopping que tem naquela cidade. Essa questão de baixa alavancagem, todos os gestores colocam, 8,9%, não é só o MAL 11, né? Muitos fundos dizem, nós só temos 5% de alavancagem, ainda tem alavancagem, e o cenário hoje, quando a gente fala de alavancagem, é diferente de 2020 e 2021. Eu também já vou falar disso aqui, tá? Então vamos descendo aqui essa questão do cenário macro, e aí vamos dar uma olhadinha direto aqui para os resultados, e eu vou mostrar os shoppings ali que eu vejo que tiveram resultados ruins, e que talvez o fundo poderia começar a pensar em, de repente, vender alguns, né? Inclusive um ele comprou recentemente, não muito bom, mas também é um shopping único ali, que não tem concorrência, vamos dizer assim, né? As vendas aqui, totais atingiram 186 milhões, subiu um pouco aqui, 29%, comparado ao mesmo período, sempre do ano passado, e as vendas totais por metro quadrado, 13%. Ok, não é nenhum número absurdamente bom, tá ok, né? Nós temos aqui um NOI caixa de 7, mas um NOI caixa por metro quadrado de queda de 6%, tá? E é disso aqui que eu quero falar a respeito aí dos shoppings que ele tem no portfólio. Descemos aqui, nós temos aqui o resultado, 0,72, mas ele pagou 0,85. Então a gente vai ver aqui mais abaixo que ele usou, né? Parte dos resultados está aqui. Ele usou a reserva 0,83 para manter o 0,85. E esse é um outro ponto que o pessoal ele fica. Eu vejo muita galera reclamando aqui no YouTube, em fóruns ou lá no Instagram, disso aqui. Pô, o fundo tem tanto de reserva, está aumentando a reserva. Percebe que ele tinha quase nada de reserva aqui em julho 24, né? Foi reduzindo, setembro 24, só com 0,11 aqui, né? Então praticamente nada de reserva ele tinha aqui, nada, e aí ele foi tendo resultados melhores e ele foi acumulando. E por que isso aqui é interessante? Eu vejo como interessante o fundo ter reserva ali de R$1, R$1,10, R$1,50. Porque quando o resultado não é tão bom, falando aqui num fundo de shopping, o resultado não foi bom, não teve um resultado tão interessante, né? O resultado por cota foi de 0,72, percebe que ele consegue te manter o 0,75. Perdão, 0,85. Ele te mantém pagando, então ele tinha pago 0,78, foi aumentando reserva, subiu para 0,83, aumentou a reserva aqui bem significativamente, até pelos resultados de final do ano, né, dos shoppings. Subiu mais um pouquinho o pagamento para 0,85, subiu mais ainda a reserva, e agora o resultado não foi tão bom, algo já esperado, e ele fez o quê? Manteve o 0,85. Aí pense o seguinte, você já vive da aposentadoria, o fundo imobiliário ele já é um complemento de renda para você. Você não vai ter uma pancada aqui em redução de dividendo, porque o fundo fez uma boa reserva e continuou te distribuindo ali o 0,85. Imagina que ele tivesse tendo um resultado de 0,72 esse mês, 0,75, 0,72 foi o resultado desse mês, né? 0,72, no outro mês ele tem 0,78, ele te distribui 100% do que ele pode distribuir para ti, do que ele tem obrigação, não, do que ele pode, do que ele tem obrigação para distribuir. Então no mês passado ele teve um resultado, acho que foi quase de R$1. Imagina ele te distribuir 0,90, que é o que ele poderia distribuir lá, ele precisa, e aí esse mês cai para 0,72 o teu resultado. A cota do fundo, ali oscilar, né? Uma hora ia estar aqui em cima, quer dizer, nem ia subir tanto,
e no mês seguinte ia cair mais. Mas o problema não é a cota, porque você está comprando imóveis, então você não se preocupa com a cota, você se preocupa com a qualidade do portfólio e com a ocupação e com esses resultados, porque pensa comigo, você já vive dos dividendos. Os dividendos é um complemento, então, na tua vida aí. Você recebe 7 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil, sei lá, tanto faz. Então, todo aquele mês você tem lá o MAL 11, você tem 12, 15 fundos da tua carteira e o MAL 11 paga em torno de R$ 1.200 por mês. Aí imagina no mês seguinte, o resultado não foi tão bom e cai de 1.200, cai para 900. É 300 a menos numa pancada que tu nem esperava. Assim você tem uma regularidade, você consegue vir, se você acompanha os relatórios, você vai acompanhando os relatórios, você vai vendo que ele vai acumulando e você, investidor que já vive da renda, você consegue se programar, você consegue dizer, pô, peraí, olha só, ele está subindo a renda aqui, dividendo o resultado 0,78, 0,78, ele vem subindo a base, perdão, não a renda, ele vem subindo a base acumulada, aqui ele sobe para 0,83, tu ganhava 950, 1.000 e de repente ele pagou 1.200 porque ele subiu para 0,83. E ele sobe para 0,85, agora tu ganha 1.300. E aí tu vê que ele sobe a reserva. Então tu olha aqui para a reserva, 0,83, faz o cálculo ali em relação à quantidade de cotas, tu olha aqui e tu diz, pô, peraí, esse 0,83, se cair alguma coisa de resultado, for menor o resultado gerado, ele me mantém por tantos meses. Se ele precisar todo mês usar 10 centavos, ele vai me manter pelos próximos 3, 4 meses, no mínimo com 0,85. E aí, claro, em algum momento se espera que o fundo faça o quê? Tenha de novo os shoppings, tenham resultados melhores. Então, isso aqui eu vejo como muito legal os fundos imobiliários fazerem. Tem um monte de gente que critica e eu olho com um lado positivo isso aqui, tá bom? E aí, vamos dar uma olhadinha aqui, falando dos shoppings, né? Aqui eu separei porque ele tem a posição majoritária nesses shoppings aqui, Maceió Shopping, Madureira Shopping, e essas duas penínsulas, né, Rio Shopping aqui, que são dois shoppingzinhos menores ali que ele adquiriu, que era da mesma casa e tudo mais. O resto são participações menores. E aí a gente desce aqui e vamos falar da alavancagem, eu desci lá para falar dos shoppings. A gente vê que ele coloca aqui com caixa 70 milhões, isso aqui o fundo ele não devia fazer, né? E não é algo só do MAL 11, né? O XPML faz isso, o HGBS faz. Na verdade, todos os fundos, né? Se a gente olhar os de lajes, de logística, eles costumam fazer isso aqui, misturar as coisas. Eles deviam separar, né? O recado aqui é para o MAL 11, é para outros fundos imobiliários. Eles deviam separar isso aqui. O que eu tenho de cotas de fundo que de fato são liquidez. Que quer dizer, se eu precisar de dinheiro, eu consigo vender no mercado, porque de fato são cotas de fundos que eu não vou manter em carteira. Foram cotas compradas de forma estratégica e eu quero vender. Então o que eu consigo vender de fato? 140 milhões? Não. Se a gente vem aqui no trimestral deles aqui, a gente vê que esses par de 140 milhões, eles são investidos naqueles dois shoppings que são os penínsulas, né? Que são esses dois shoppings aqui em cima. Península Mall e o Rio Shopping, que eles têm através de cotas. Então, o que eles têm de fato para vender são as cotas do VISC, no valor de 13 milhões. É isso. Então, eles têm 70 mais 13, certo? São 83 milhões. Problema para o fundo, porque ele tem uma alavancagem de 168, até 2029, uma parte aqui de 2030, não. Né? Então, até lá, o fundo ele tem condição de, com o caixa atual, ir pagando isso aqui. Ele fez uma alavancagem nova recentemente, até pela compra do novo shopping que ele fez. Acho que eles não deveriam ter alavancado, porque a taxinha que eles vão pagar ali é um pouco maior, né? Para comprar, para eles terem adquirido aquele shopping também nem é muito bom. Mas enfim, né? Então, assim, questão de alavancagem, eles têm caixa aqui para isso, tá? Aqui nós temos os resultados de vendas, a gente vê que melhora um pouco. Aqui a inadimplência ela subiu um pouquinho, 3%, de novo, normal, fevereiro, cai movimento nos shoppings, aperta lá para o lojista, então isso aqui acontece 3%, até eu diria que assim, ó, tá vendo que aqui em janeiro de 22, que era o ano pós-pandemia, ali 20, 21, 22, a inadimplência era maior, né? E ela vem caindo, e no ano 23 aqui, 24, ela já não sobe mais, né? Tanto é que 24, nesse mês aqui de fevereiro, foi até negativa. Isso é muito positivo, né? Então 3% a 5% como ok, tá? Aí nós temos aqui o NY, que a gente vê que diminuiu. Isso tem que ver se é algo recorrente ou se de fato foi o momento. E aí vem aquela história. Quando o fundo ele tem um bom portfólio, muito bom, isso aqui não deveria cair tanto. A gente já sabe, né? Eu sou cotista do MAL 11,
E já sei que o portfólio não é tão bom, mas ele diversifica a minha carteira de investimento. Então eu olho para isso também. Não adianta eu ter o melhor portfólio lá do XPML, aí eu vou botar o HGBS, que tem outro vídeo aqui que eu já falei do HGBS, que também tem uns imóveis ruins lá dentro, mas tudo concentrado lá em São Paulo. Então eu gosto dessa questão de diversificar ali, trazer imóveis para outras regiões. Né? Mas aí nós temos que verificar isso aqui, né? Olhar nos shoppings ali embaixo, o que pode estar acontecendo para ter caído esse movimento. Esse NOI aqui, tá? E aí vem essa questão da qualidade do portfólio. Se a qualidade for muito boa mesmo que o movimento diminua, a tendência ali é que NOI por metro quadrado, as vendas por metro quadrado, elas sigam a patamares no mínimo a 100, falando aqui do NOI, e falando das vendas por metro quadrado, ficando ali uns 1.300, 1.400, pelo menos, né? Então, eu separei aqui, veja, o Pato Shop Maceió, ele tem aqui um NOI que eu considero ok, né? E vendas totais de 1.719. Vendas boas aqui, chegando a quase 2.000 por metro quadrado, que representa aqui 15% da receita. Então temos aqui um fundo razoavelmente bom e que tem aqui uma representação na carteira de remessa do fundo lá, do shopping, de 15% para a receita do fundo. Né? Aqui nós temos o Tacaruna. Eu nem separei nada, a participação é pequena. Ele tem 94% ele tem um NOI de 94% e as vendas de 1.144. Ele se aproxima de um resultado bem mais ou menos aqui. Eu nem deixei em destaque outros fundos que tiveram um NOI bem ruim e vendas assim chegando no limite, né? Que é o Suzana Shop, tem uma representação de 4% da receita, um NOI de 83, vendas de 1.076. Aqui vamos passando, deixa eu ir direto para os destaques, né? O Boulevard Shopping Feira de Santana, na Bahia, representa 10%, um NOI muito bom, vendas por metro quadrado bom aqui também, de R$ 2.004. Nós temos aqui o Shopping Parque Lagos, também no Rio de Janeiro, que também representa 10% de receita, então percebe que os fundos que trazem um NOI um pouquinho melhor, ele tem uma representação de receita de remessa que ele tem ali, ok, boa, né? Pelo menos esse é o lado bom do Mal 11. Aqueles fundos aqueles shoppings que trazem um resultado melhor para o fundo, eles têm uma participação em receita mais significativa. Só que, se a gente começar a olhar os picadinhos, né, que nem aqui no Shopping Parque Sul, tem 40% de participação o fundo tem de lá. E a receita aqui de remessa equivale a 6%. A gente vê que o NOI é de 80, as vendas 1.111. A gente desce aqui no Madureira Shopping, e esse aqui mesmo, eu não conheço a região ali, parece uma região muito boa, teoricamente, né? Não conheço o Rio de Janeiro, mas a gente olha por imagens ali, parece uma região bem movimentada e tudo mais, mas a gente vê que o NOI é bem ruim, as vendas por metro quadrado bem ruim, e representa aqui 14%. Já representava mais, porque o fundo ele detinha 100% de participação e ele vendeu lá para o VISC, né, 20% de participação. Espero que no futuro, o Mal 11 ele venda aqui essa questão, diminua ainda mais a participação que ele tem aqui dentro do Madureira. Aí nós temos outros shoppings aqui que não tem um resultado tão bom. Aqui as vendas totais do Campina Shopping, né, vendas de 935, o NOI aqui de 105, mas as vendas por metro quadrado baixinhas. Mas a gente vê aqui também, né, Boulevard Shopping Bauru representa 5%, o NOI de 47, bem ruim aqui, vendas totais de 769. A gente desce aqui, a gente tem no Shopping Metropolitano Barra também ruim o resultado, o NOI por 69, vendas totais aqui de 893, percebe que caiu aqui 27% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Então um resultado ruim. Isso eu entendo o seguinte, né? Quando a gente pega aqui o Shopping Metropolitano Barra e tem uma queda dessa aqui em relação ao ano anterior, quer dizer, o resultado do ano anterior, que era melhor, já não foi tão bom. E aí com essa queda aqui, mostra que o shopping, a localização, o público atendido, de repente sofre mais quando temos uma crise, e o fundo, as lojas que estão lá dentro, o mix de lojas, o mix de empreendimentos que estão lá dentro, eles não conseguem extrair tanto valor para o shopping, né? E automaticamente traz um resultado ruim. Então esse é um ponto que merece atenção. Deixa eu ver se eu separei mais algum. Tem aqui os Penínsulas, né, que tem um NOI quase 200, vendas de 4.000 aqui, né? Só que a representação aqui de receita ela é pequena, né? De remessa, né?
E aqui nós temos também outro shopping, Rio Anil, esse é o último que eles compraram, né, em São Luís, com NOI aqui de 63, a mesma coisa, né? Inclusive fizeram uma alavancagem para comprar a participação aqui. Por mim não teria comprado, mas quem sabe o fundo aí, o MAL11, ele vai reestruturar o shopping, vai gerar valor para aquele shopping no futuro, conseguir extrair valor e trazer valor para nós cotistas, né? E aí que cabe ao investidor analisar esses pontos também da gestão. Se ela traz valor nesse sentido de shoppings, né? De comprar o shopping, que não era tão bom, e consegue trazer valor para nós cotistas lá no futuro, vendendo esse shopping por valores muito melhores, já que a gente vê aqui que ele comprou 45% de participação do fundo, do shopping, né? Então, assim, é uma participação bem significativa, dá quase uma boa voz ativa lá dentro para fazer mudanças quando eles quiserem. Vamos ver, né? Eu acho que não precisava ter comprado aqui, mas quem sou eu, longe aqui do que os gestores fazem, né? Eles estão a par aí, a gente tem que confiar na gestão. Eu comprei o MAL11, tenho o MAL11 em carteira justamente pela diversificação que ele traz para a minha carteira, tá? Mas a gente vê que a gente teve resultados ruins em alguns shoppings aqui. Então vamos ver no decorrer dos próximos meses, algo que, como eu disse, já era esperado ali, fevereiro, vim com um resultado ruim, março, de repente não vem um resultado tão bom. Mas vamos ver como é que vem o resultado nos próximos meses para dizer assim, não, peraí, foi só algo pontual, ou se não, né? Se de fato nós tivemos aqui algo que merece mais uma atenção, até porque a gente vai comparando ali com os outros relatórios dos outros shopping centers, aqueles 4 principais que nós temos junto com o MAL11, e a gente consegue ter uma noção se de fato o problema está no MAL11 ou não. É algo que de fato a gente está vendo em outros shoppings também ocorrer. Mas fica uma atençãozinha e esperar aí que a gestão, quem sabe no futuro, se desfaça de participação, diminua e consiga comprar outras participações em outras regiões, que não seja São Paulo, porque São Paulo a gente já tem ali XPML, HGBS, né? De repente comprar lá para a região norte, nordeste, participação, centro-oeste, enfim, onde tiver shoppings de outras regiões do país. Aqui no sul mesmo, a gente não tem muita participação, né? Em Floripa ali é um bom shopping, mas os shoppings eles não adquirem participações para a nossa região. É uma região aí que poderia de repente para o MAL11 aí colocar na carteira também, tá? Então esse aqui é o resumo aqui dos resultados do MAL11. E para quem não quer ficar acompanhando esses relatórios, não quer ficar assistindo vídeos, isso aqui eu resumi também, né, para vocês, apesar do vídeo já ter quase 17 minutos, 18, eu tenho um grupo fechado onde eu falo sobre os resultados dos shoppings, eu trago os pontos positivos, negativos, aquilo que eu entendo que não vale mais a pena continuar numa carteira ou não, né, são fundos imobiliários que vocês têm em carteira, que nesse caso os clientes que estão lá dentro do grupo fechado eles têm em carteira, os seus fundos imobiliários, eu faço o acompanhamento desses fundos imobiliários. Há uma mensalidade de R$ 79,90. Tem mais pessoas que estão me procurando, que estão começando a ver os vídeos aqui no YouTube, já que eu comecei a gravar recentemente, e eles chegam, querem participar, mas não sabia da mensalidade. Eu deixo na descrição, né? Tem o meu link do WhatsApp, tem lá, R$ 79,90, tá? Não tem cobrança anual. Tem quem já reclamou do preço, né? Comentou, pô, R$ 79,90. Tem outras casas de análise que cobram bem menos. Tem que lembrar que eu faço um serviço bem diferente, tá? Eu faço o acompanhamento dos fundos que os clientes têm em carteira, trago lá nos relatórios, detalhe por detalhe, todos os meses. Não é lá dizer compra isso, compra aquilo, esse mês não compra, pausa a situação aqui. Todos os meses eu abro mais de 40 relatórios, está aumentando essa lista, e trago lá um resumo para você não precisar ficar catando essas informações que eu tive que catar aqui, desenhar, anotar, pontuar. Não, eu resumo isso lá dentro e você, em poucas linhas, vai ler lá tudo que está acontecendo, vai poder se informar por isso. Tá? Caso tenha interesse, então basta me chamar, tem um link aqui na descrição com o meu contato de WhatsApp.